Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, suplicamos tuas bênçãos para os humildes trabalhos de divulgação do teu Evangelho. Que a tua paz se faça em todos os corações, mesmo daqueles que, preocupados com os valores transitórios da matéria, se esquecem de eleger os eternos valores do Espírito. Faze, divino Mestre, que a tua palavra, farol do caminho, da verdade e da vida, seja ouvida por todos, mesmo por aqueles que, ainda adormecidos na romagem, descuidam de si mesmos. Faze ainda, sublime médico dos médicos, que se nos infundam os salutares recursos a nos regenerarem os tecidos físicos, mas que, sobretudo, nos promovam a claridade do Espírito. Que a tua paz seja em todos os corações. Nosso fraternal bom dia para todo mundo, porque a qualquer hora todo o planeta pode nos ouvir pela internet www.idefran.com.br. Mas um bom dia particular aos ouvintes dos 920 kHz AM da Rádio Franca do Imperador, ou da conexão possível www.radioimperador.com.br. Bom dia para você, meu caro Danilo Espuma, que dirige o áudio e a sonoplastia. Todos com Sementeira Cristã, programa produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, enfocamos hoje a questão número 513. A pergunta: espíritos encarnados e desencarnados que são atraídos reciprocamente agem em virtude de uma missão? A resposta: algumas vezes sim. Eles podem ter uma missão temporária, mas o que acontece mais frequentemente é que não são atraídos senão pela semelhança de pensamentos e de sentimentos, o que vale tanto no bem quanto no mal. Prezados ouvintes, hoje vamos repetir uma entrevista que o nosso companheiro Felipe Salomão realizou com o também nosso confrade, escritor e orador espírita de João Pessoa, Paraíba, Severino Celestino da Silva. Realizada por ocasião de sua vinda a Franca para uma série de conferências. Vamos ouvi-lo de novo. Ouvintes do programa Sementeira Cristã, é com alegria que estamos recebendo mais uma vez a visita do professor Dr. Severino Celestino da Silva,
da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Ele que tem se especializado em traduzir a Bíblia do original, pegando as fontes originais e trazendo para a interpretação espírita. Inicialmente, os cumprimentos do professor Severino aos ouvintes do programa Sementeira Cristã. Meus queridos ouvintes, que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado, Felipe, pela oportunidade de estarmos aqui para conversarmos, para juntos estudarmos, fazendo aquilo que Jesus nos orienta, que é buscar a verdade para que, consequentemente, sejamos libertos. Duas vertentes que eu queria começar nessa entrevista. A primeira, o senhor é recém-chegado de uma visita aos Estados Unidos. Como está o espiritismo naquele país? O espiritismo em Nova York, especificamente, eu já estive na Flórida e agora estive em Nova York. Vai muito bem. Lá tem casas espíritas já com 17 anos, quer dizer, 17 anos o grupo mais recente, a grande maioria. Porque lá em New Jersey, ou especificamente em Jersey City, tem uma casa espírita com mais de 60 anos. Um grupo que já estuda a doutrina há muito tempo, são muito ligados também à Bíblia e ao Espiritismo. Mas o Espiritismo em Nova York, especificamente, com aquele progresso, com aquele materialismo todo, eu senti que ele está fazendo um benefício espetacular, sobretudo aos brasileiros, que têm nas casas espíritas um verdadeiro oásis para as suas dificuldades, para as suas ansiedades, pelas suas saudades do Brasil, e ali eles se encontram, se promovem, se confraternizam, faz um bem muito grande a eles. E o Espiritismo não tem parado por aí, e eu tenho refletido, porque afinal de contas, foi ali que em 1847 começou todo o fenômeno das Irmãs Fox, e está voltando, e começou exatamente em Nova York, e está voltando para casa e renascendo num teor assim muito forte, porque existem já duas casas espíritas dentro de Manhattan, no foco de Nova York, para americanos, com palestras, conferências, tudo em inglês, dando àquele povo a condição de descobrir que o verdadeiro caminho para nós é a reforma interior, a imortalidade da alma, entender Jesus como um ser supremo, mestre, libertador, e a doutrina espírita como consoladora, confortadora e esclarecedora. Também, professor, o senhor é recém-chegado de uma viagem ao Oriente. O que o senhor nos diz da viagem a Israel? É muito bom ir para aquela região, Felipe. Eu já fui ali várias vezes, e toda vez que eu vou ali, eu me refaço espiritualmente. É como se eu desse um banho, enxaguasse o meu espírito, a minha alma. E essa viagem agora foi assim muito mais proveitosa, não dizendo que as outras não foram, mas essa teve mais condição da gente penetrar muito mais em detalhes geográfico e espiritual, sobretudo Egito, onde nós fizemos os caminhos de Moisés e fomos a regiões específicas como Poços de Mara, onde Moisés parou a primeira vez, depois Elim, Refidim, onde os amalecitas enfrentaram Moisés naquele vale já perto do Sinai, e depois o próprio Monte Horebe, aonde, segundo Emmanuel, Moisés recebeu o maior código moral que a humanidade tem notícias até hoje, porque a gente, quando começa a analisar os 10 mandamentos, a gente descobre que ele não é um código religioso, é um código moral. Todos os ensinamentos que tem ali é realmente para a humanidade. Por isso que Emmanuel foi muito feliz a classificar como o maior código moral que a humanidade pode ter notícia. E Israel, desde Eilat até a Alta Galileia, nós fizemos assim uma reavaliação e uma revisão espetacular, sobretudo na Galileia, onde Jesus fez seu maior ministério, né? Começando por Cafarnaum, Monte Tabor, onde quando nós terminamos agora, dessa última viagem, foram 55 pessoas. E quando nós terminamos de falar sobre a transfiguração, a importância que ela representou para nós, espírita, e representa no sentido de que Jesus ali, ele ratificou a comunicabilidade entre os dois planos. E que naquele local apareceram Moisés e Elias. Se Moisés tivesse feito o que não fez, alguma proibição à comunicabilidade entre os dois planos, ele teria sancionado e repensado e reavaliado ali, porque ele mesmo voltou do mundo espiritual para conversar com Jesus, junto com o profeta Elias, que foi um dos maiores defensores de Yahvé
na sua época. Quando nós terminamos as explicações ali, a conversação, ninguém queria descer do monte. Era todo mundo abraçando aquelas árvores, porque nós fomos agora na primavera, período de Páscoa, as árvores estavam muito floridas. E as pessoas se emocionaram de tal forma que ninguém queria descer do monte. Foi uma coisa interessante, foi muito proveitoso. Independente das outras localidades, porque nós fomos a Jericó, fomos a Betânia, fomos visitar a primeira igreja cristã do mundo que se tem notícia, que fica no alto do Monte das Oliveiras. Então é uma viagem assim que toda vez que eu faço, eu volto reabastecido e cada vez descubro contatos, sensações e visões impressionantes. Jesus é um homem, foi um homem e é um espírito inigualável, realmente, espírito da verdade na questão 625. Ele coloca realmente Jesus como o maior espírito que já habitou o nosso planeta e eu não tenho a menor dúvida nesse sentido. É um homem que deixou uma energia naquela região. Quem chega ali ainda hoje se reabastece. E o espiritismo em Israel, como está? Olha, Felipe, eu tive uma surpresa interessante. Eu descobri agora que está havendo interesse, por incrível que pareça. É lógico que são grupos brasileiros que têm tarefas ali e que estão começando. E quando eu cheguei em Tel Aviv, já de volta para o Brasil, conheci uma moça que tem a minha obra, analisando as traduções bíblicas. É brasileira, mora lá há muito tempo. Mas ela me fez um convite, um desafio, de que nós juntos possamos passar o livro dos Espíritos para o hebraico, para que ele seja lançado em Israel. E essa ideia tem me martelado a cabeça. E eu estou pensando seriamente, e depois que eu conseguir me aposentar, eu tentar trabalhar nessa fase, mais essa tarefa, se Deus assim me permitir, porque o Espiritismo está em todos os locais, em todos os lugares. E o judaísmo, além de ser uma filosofia que defende a imortalidade da alma, o judaísmo é reencarnacionista. O judaísmo aceita, através de seus profetas, todos os fenômenos mediúnicos. Então tem muita coisa em comum entre o judaísmo e o espiritismo. E a gente tem uma ideia que eu acho que a espiritualidade deve estar preparando alguma coisa para que essa célula mata possa ser lançada na terra de Jesus. Vou fazer uma pergunta, agora puxando um gancho para o assunto que nos quer motivar para essa manhã. Mas a Bíblia não proíbe a comunicação com os mortos? A Bíblia não é contrária à reencarnação? Pelo contrário, a Bíblia nunca proibiu a comunicabilidade com os mortos. É um grande engano. Mas e o não indagueis dos mortos a verdade, de Moisés? Moisés, quando fala de morto aí, está falando de cadáveres, não é dos espíritos do morto, nem da alma. Porque o próprio Moisés separa Ruá, que é espírito, de Nechamá, que é a centelha divina, e de Nefesh, que é a alma e o espírito encarnado. Ele faz a separação dos três. E quando ele faz essa proibição, ele refere-se a Met. E Metim é cadáveres. Ele está falando de corpos físicos inertes, como fala Salomão no Eclesiastes, que as pessoas, por ignorância, achavam que o morto, o cadáver, podia responder. Então Moisés não diz nenhuma vez que não consulte o Nechamá, nem o Nefesh, nem o Ruá, que são os espíritos, como ele classifica no Gênesis 2, 7, na hora que ele bem gradualmente, da mesma forma que Kardec fala de corpo, perispírito e espírito, Moisés fala que não é o Espírito de Deus que encarna em nós. Ele sofre uma graduação. O que Deus sopra no homem é o Nechamá, não é mais o Ruá, que seria a centelha divina. É o Nechamá. E o Nechamá, quando entra em contato com o corpo físico, pode se chamar Nefesh, que é aquilo mais ou menos que Kardec coloca, que é o que é a alma, o espírito encarnado. Mas o espírito, segundo como Kardec fala, é o que Moisés chama de Nechamá. Então Moisés não está proibindo, porque seria uma incoerência da parte dele, ele proibir aquilo que existia. Ele está querendo botar moral, ou querendo organizar as pessoas para não abusarem da solicitação com relação ao que ele chama de cadáveres, porque as pessoas faziam isso, balançavam os mortos para pedir informação, ou batiam nas suas tumbas, e ali não tem
Ali não tem alma, ali tem um corpo físico, é a matéria inerte, como diz o Eclesiastes e o Gênesis, tu és pó e em pó te hás de tornar. E é preciso ficar bem claro, a sua pergunta eu acho muito feliz, que Deus criou o ser humano com duas partes distintas, o corpo físico e a alma. E quando o corpo físico perece, a alma para os católicos e o espírito para nós permanece. Daí vem a questão da crença infundada de uma ressurreição física. Porque se Deus criou o corpo e criou a alma, por que é que ele precisa ressuscitar o corpo? Acreditar na ressurreição física é até negar a existência da alma. Na verdade, Moisés fala do corpo físico cadáver, morto, inerte. Esse não deve ser molestado, esse não deve ser consultado. Ele não usa nenhuma vez a palavra nefesh, nem nechamá, então não existe nenhuma proibição nesse sentido. E a reencarnação, que é a complementação da sua... Mas, pois é, mas na reencarnação não está lá, ó, acontecerá que o homem morrerá só uma vez? O corpo físico, sim, claramente. Paulo aos Hebreus 9:27, né, que todo mundo fala disso, quem perece é o corpo físico, a alma permanece. Assim é que nós temos citado dentro da Bíblia que Elias, o corpo físico de Elias pereceu, mas o espírito de Elias voltou como João Batista, cujo corpo também pereceu. João Batista morreu uma vez, Elias morreu uma vez, como Elias só morre uma vez, como João Batista só morre uma vez, se vem depois, quem for, o corpo físico só morre uma vez. Agora o espírito é imortal, nós somos imortais. Então, o espírito continua a sua trajetória evolutiva com vários nomes, dependendo do corpo físico que ele assume. Daí porque Paulo, inclusive Paulo, quando ele diz é dado ao homem morrer uma só vez, seguindo depois o seu juízo. O que significa isso? Que a cada morte tem um julgamento, um balanço, para saber o que foi feito naquela existência e depois retornar. Essa afirmação de Paulo não nega absolutamente a reencarnação, mesmo porque Paulo era fariseu na sua origem, e quem mais defendia, desde a época de Jesus, a reencarnação, eram os fariseus. Ele nem defendia, para eles era plenamente aceito a reencarnação. E lembremos que Paulo não diz que só se nasce uma vez. Ele diz que só se morre uma vez. Porque ele não poderia ser contra o nascer de novo, que Jesus fala no seu famoso diálogo com Nicodemo, em João 3. O espírito renasce tantas vezes quanto seja necessário a sua evolução. Agora, renasce em um corpo que só morre uma vez. Mesmo ele renascendo várias vezes, ele só morre uma vez. Quer dizer, cada nascimento é um corpo. Cada nascimento é um corpo, cada nascimento é uma identidade, é uma nova existência para o progresso. Só que o espírito é o mesmo, em corpo diferente. Daí porque, quando Moisés cita a primeira formação do homem, ele diz assim: Deus soprou um sopro de vidas, o que mostra que o homem foi criado já na sua origem para ter múltiplas existências. E isso está na Torá, o judeu acredita, defende, quanto mais ortodoxo, quanto mais corrente racídica, mais eles acreditam e aceitam a reencarnação de tal forma que eles nem pregam, porque eles dizem que o que está na Torá não se discute, se aceita e se cumpre. Professor, ontem na sua palestra em Passos, ao término, um cidadão levantou-se e fez uma pergunta que eu achei a sua resposta muito interessante. O que é que as descobertas do Mar Morto ajudaram na interpretação dos textos bíblicos? E a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, lá de Qumran, que eram cavidades, cavernas, aquelas montanhas do deserto, esses pergaminhos que foram escritos e foram defendidos pelos essênios que viviam ali, comunidades, esses pergaminhos vieram trazer a ratificação dos livros que já existiam na Bíblia. Quer dizer que então eles não contrariaram nada do que estava escrito na Bíblia? Pelo contrário, ratificaram. Porque tem o próprio rolo de Isaías completo, Eclesiastes, e outros livros do Velho Testamento foram encontrados ali. Além de ratificar, eles vieram confirmar que a Bíblia não foi invenção, tá certo? Que a Bíblia, que embora tenha passado 1000 anos de conhecimento oral, mas os seus escritos permanecem até hoje
invioláveis e autênticos. O mesmo acontecendo com as descobertas lá em Agnamad, no Egito, lá em Alexandria, com livros do Novo Testamento. Então é como se Qumran tivesse defendido os livros de Moisés, da primeira revelação, e o Agnamad lá no Egito tivesse ratificado os livros do Novo Testamento, que tem evangelhos completos, tem novos evangelhos, como o evangelho de Judas, que está sendo traduzido agora pela National Geographic, e o que a gente pode observar é que Deus, a coincidência de que um defende o velho e o outro defende o novo, um ratifica o velho, o outro ratifica o novo, e que com certeza há um projeto da espiritualidade para que essas obras sejam conservadas, tenham sido preservadas para mostrar que Deus provê tudo da melhor forma possível. Ainda nesse campo dos novos evangelhos que foram de Judas, e os chamados evangelhos apócrifos? Eles se enquadram, inclusive o evangelho de Judas se enquadra nesses evangelhos apócrifos, que é um termo grego que significa escritos ocultos, ou que deuterocanônicos, que não foram aceitos pela igreja. Mas eles têm o seu valor como história, eles têm o seu valor, inclusive, como informação, porque o evangelho de Tomé, ou Tomás, que é o quinto evangelho, ele tem informações fantásticas sobre Jesus. Ele não tem as parábolas, ele não tem os milagres, mas ele tem ensinos, 114 versículos, que entre eles tem informações interessantes, que a gente até utilizou na nossa mais recente obra, que é o 12º versículo, que os discípulos perguntam a Jesus, está lá no evangelho de Tomé: quanto não estiveres mais conosco, a quem seguiremos? E Jesus disse que quando ele não estivesse mais com eles, buscassem a Tiago, o justo. O que mostra que houve aí uma diferença de informação, como a igreja adotou Pedro, como o seguidor de Jesus representado. O próprio evangelho de Tomás diz que Jesus aconselhou a procurar Tiago. E realmente foi o que aconteceu, porque quem sucedeu Jesus por 30 anos na igreja de Jerusalém foi Tiago. Assim é que os apócrifos, como o evangelho de Nicodemos, o evangelho de Madalena, o Pires de Sofia, o evangelho de Pedro, Apocalipse de Paulo e muitas outras obras, foram relegadas pela igreja por uma questão de visão unilateral. Mas essas obras não podem ser desprezadas nem desconhecidas. Professor, o senhor citou aí Paulo. Qual é a sua visão de Paulo com relação ao Evangelho? Paulo, eu poderia dizer, Felipe, que sem Paulo não teria cristianismo. Paulo fez um trabalho de muita importância para a preservação da história de Jesus, da vida de Jesus, da passagem de Jesus entre nós. Paulo mudou a sua vida, negou o judaísmo e abraçou um Jesus universal. E foi o instrumento utilizado pelo próprio Jesus, trazido de dentro dos fariseus, e um instrumento afinado. Porque Paulo foi um herói, eu diria até de certa forma ortodoxo, radical, porque ele era ortodoxo judeu e passou a ser ortodoxo como cristão. O trabalho de Paulo na Ásia Menor, em Antioquia, Capadócia, na Macedônia, em toda aquela região da Ásia Menor, foi um trabalho assim inquestionável. E no fim, veja como a espiritualidade trabalha. Ele, que era judeu, mas gozou do privilégio de nascer em Tarso, que como cidadão de Tarso, ele pôde ser considerado cidadão romano, que a história diz que foi um acordo entre Marco Antônio e Cleópatra, que como eles se encontravam naquela região, que quem nascesse ali seria considerado cidadão romano. E Paulo, por essa condição, ele teve vamos dizer assim, por uma feliz coincidência não existe, ele foi levado a Roma. E por que ele foi levado a Roma? Paulo, indo para Roma, esperava-se que Roma se cristianizasse. Não foi isso que aconteceu por uma questão política. Mas Roma, como centro do mundo naquela época,
acabou sendo utilizada como instrumento, não dos melhores, mas para que fosse a difusora do cristianismo de Jesus, de uma forma direta. E Paulo, nesse eixo aí, ele foi um herói, ele foi um homem imbatível na sua resolução, um homem que dormia em caverna, um homem que era mordido por escorpião, que era assaltado por bandidos e nunca desistiu. Né? A história dele eu acho uma história muito bonita e eu tenho ainda nos meus projetos fazer um estudo sobre a vida e as cartas de Paulo, de uma forma histórica, que eu estive em Roma ano passado e fiz praticamente todo o trajeto de Paulo, desde Puccioli, lá perto de Anápolis, até o último lugar, as prisões onde ele ficou, por onde ele passou, e até onde ele foi sacrificado, degolado lá na Via Ápia, onde está lá hoje o local onde ele foi preso e onde ele passou os seus últimos momentos com Pedro ali na Via Ápia. Então Paulo é um exemplo daquele que negou o mundo para seguir Jesus. Se nós consideramos Paulo um espírito dessa envergadura, por que nós não aceitamos a salvação pela fé que ele tanto defendeu? É um engano com relação a isso, Felipe, porque Paulo não pregou a salvação pela fé. As pessoas acham que fé é sinônimo de crença. Esse é o grande problema. A fé é uma palavra hebraica que significa emunar. Emunar vem de imune. Imune é exercício. Exercício do bem em favor do que lhe cerca. Quando Paulo falava de salvação pela fé, ele estava dizendo que é uma fé praticada, raciocinada, vivida e executada. Então, por isso que a carta de Tiago, o irmão de Jesus, fala que não adianta dizer que tem fé se não tem obras. Por quê? Porque as pessoas confundiam fé com crença. Acreditar é uma coisa, assumir a responsabilidade é outra. Daí porque a gente não pode simplesmente dizer que aceitou Jesus e já resolveu o meu problema. Porque Paulo, mesmo aceitando Jesus, ele foi trabalhar até outros momentos de sua vida. Eu às vezes até brinco com alguns amigos pastores, eu digo que se o senhor já está salvo, vai fazer o que na sua igreja? Porque se eu já soubesse que eu estava salvo, eu não iria mais fazer nada. Eu já estava com o meu problema resolvido e eu ia cuidar de outra coisa. Mas essa fé é a prática diária do amor, da fraternidade, da socialidade, de ajudar, como Jesus traz essa receita em Mateus 25, 31 a 46. Dá de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir o nu, visitar o preso. Essa é a receita, a verdadeira fé de seguir Jesus. Porque o mesmo Paulo que diz isso seria uma incoerência ele também dizer que com Deus não se brinca. Tudo que o homem planta, isso também colherá. Então Paulo não poderia, de um lado, falar de uma coisa simplesmente de um termo como se fosse aceito como crença, e do outro lado falar da necessidade da lei de causa e efeito, de que você tinha que ter cuidado com o que você plantava, porque com isso traria uma colheita. Dentro desse raciocínio ainda, na história de Paulo, ele afirma na sua epístola aos Coríntios que agora restam essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. E a maior delas é a caridade. Ele não está desdizendo quando falou na fé? Não, de forma nenhuma. Ele está dizendo que a fé leva automaticamente o conhecimento, o contato com a verdade, a teoria, que seria o que traz a fé, leva o que? A esperança, que é um termo, hatikvá, é um termo hebraico, que a caridade aí chega exatamente no ponto maior. A caridade é a prática da fé. Sem caridade não existe fé. Ou seja, a caridade, nós podemos dizer assim, que é o amor na prática. E é isso que Paulo está falando. Fé, olha como ele não fica apenas com a fé. Porque ele não ratificou o que ele tinha dito lá aos Efésios. Ele veio explicar que a fé leva à esperança e que a esperança leva à caridade, que é a prática maior daqueles que são seguidores de Jesus e que dizem que tem fé. Mas a fé tem que ter na prática uma racionalidade e uma razão, uma aplicabilidade para poder você dizer que você é portador de um conhecimento e de uma fé em Deus ou em Jesus. Paulo falou em reencarnação? Fala sim. Ele fala em várias passagens, se eu não me engano, agora eu não sei te dizer na prática qual é a carta,
que ele fala de um renascer para a vida. Ele fala na carta aos Romanos. Eu não tenho especificamente o versículo, nem o capítulo agora, mas ele fala de palingenesia, que é um termo grego, traduzido das suas cartas, e significa múltiplas existências, que é um termo compatível com o que está na origem no termo hebraico de Guigu Neshamot, que são a transmigração das almas, como os gregos chamam de metempsicose. Mas ele não poderia deixar de falar como fariseu, que eu já citei que era. Então, Paulo não precisava defender, porque o judeu não defende a reencarnação. Ele sabe que está na Torá e não discute. Ele citava naturalmente, como Jesus citou, falando de João Batista, que era o Elias que devia voltar, sem precisar dizer que aquilo era uma pregação judaica, porque era desnecessário pela prática, pelo conhecimento e até pelas perguntas que se faziam a Jesus: quem diz os homens que eu sou? Diz tu és Jeremias, Elias ou algum dos profetas. Se Jesus podia ser, só podia ser reencarnado. Quem pecou, seus pais ou ele, para que ele nascesse cego, lá em João 9. E assim sucessivamente. Era uma ótica natural entre os judeus, como é ainda hoje. E Paulo não podia fazer diferente. Então dizer que Paulo foi contra a reencarnação é uma incoerência. E ele, como judeu, também não precisou pregar, porque ele conhecia, mas ele fala do batismo e do nascimento e da que ele chama de palingênese, que são múltiplas existências. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Continue ouvindo a entrevista realizada pelo nosso companheiro Felipe Salomão com o orador e escritor espírita Severino Celestino da Silva. Professor, ontem o senhor me fez uma observação a respeito de João Batista e a morte que Herodes determinou. Eu gostaria que o senhor também dividisse isso com o nosso público ouvinte. João Batista, na verdade, ele não era para ter sido degolado, segundo alguns estudos e algumas observações. Porque a reencarnação não é fatalista. Quem matou não tem que morrer. Daí porque a lei de causa e efeito não é uma lei de ação e reação, é uma lei moral. E a gente reencarna para melhorar, não para pagar no sentido de se matou tem que morrer. Não, um Mengele, que todo mundo sabe que foi uma pessoa que não fez um bom trabalho durante o Terceiro Reich, lá na Alemanha, o Mengele pode voltar como médico, curando, ajudando, tratando doenças, descobrindo novas
técnicas de tratamento para o bem do semelhante, e ele não precisa ser castigado, porque ele salda com o bem, como diz Pedro, que o amor cobre a multidão dos erros, né? Então, nesse sentido, João Batista fez o papel dele muito bem, só que ele não teria que ter ido além daquilo, enfrentando, como Jesus ensinou no seu próprio sermão, que a gente não deve atirar nossas pérolas aos porcos. Ele tinha que ter ficado calado e não ter falado. Quando ele vai mexer com Herodes, vamos dizer assim, ele despertou um débito que ele tinha, e daí por isso que ele colheu da forma que colheu. E é bom que fique bem claro. Jesus, tendo João Batista na conta que tinha, falando que ele era mais que um profeta, um mensageiro de Deus, não pôde livrar o débito assumido por ele no passado. Porque mesmo sendo quem foi, ele não fugiu de colher aquilo que ele devia. O que significa que o que eu devo, Felipe, você não vai pagar por mim nunca. E vice-versa. Cada um paga por si, como diz o profeta Ezequiel no capítulo 18. O pai não paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai. Responsabilidade individual. Cada um paga por si. João Batista pagou pelo débito que ele tinha e que nem Jesus o livrou disso. E por que João Batista não foi morto quando criança? É interessante sua pergunta, porque João Batista viveu no mesmo tempo de Jesus. Quando Herodes executa aquela perseguição de matar as crianças de 2 anos e meio abaixo, João Batista tinha exatamente 2 anos e meio, Jesus tinha 2, então estava exatamente no grupo de risco de ser morto. Jesus, José e Maria foram para o Egito, se refugiaram numa gruta que tem lá no Cairo, que nós inclusive já visitamos, e lá eles ficaram, o período necessário. Mas João não foi. João ficou em Jerusalém, num local chamado En-Keren, que significa fonte da uva, e ali, com Isabel e com Zacarias, eles moravam. E por incrível que pareça, quando Isabel viu que os soldados romanos vinham em busca do seu filho, ela colocou João numa gruta, e os soldados chegaram na porta da gruta e voltaram. Não, porque eles não desceram, que chegassem e encontraram João ali com 2 anos e 6 meses, seria altamente morto. Cremos que a espiritualidade o preservou, porque a missão dele era superior aos vamos dizer assim, ditos ou ordens do rei Herodes de então. Então João foi salvo, creio, sem nenhuma dúvida, pela espiritualidade superior, pelo trabalho que ele tinha que tabular frente a Jesus. Olha, professor, a conversa é excelente, nós aprendemos muito, o senhor sempre traz grandes novidades, e nós queremos, infelizmente, por causa do horário, deixar com a promessa de, na próxima vinda à Franca, entrevistá-lo outra vez. Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Ouvintes, bom dia. Biblioteca do Idefran. Você não paga nada nem para fazer inscrição. Para você que mora no município de Franca, são mais de 6.000 livros à sua disposição. Retire-os por empréstimo. Fiquem com cada livro até 30 dias. Biblioteca do Idefran. Habitue-se a frequentá-la. Assine o jornal Espírita Nova Era, editado pela Fundação Espírita Allan Kardec. São assuntos doutrinários espírita de alta relevância. Além de notas e informações, a assinatura do jornal mensal Nova Era custa apenas R$ 30 por ano, e além de você ficar em contato com o movimento espírita e com o conteúdo fiel à conceituação doutrinária segundo a codificação. A sua assinatura estará contribuindo também para a manutenção da assistência da Fundação e do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. Para você que tem 11 anos ou mais e não pode pagar um curso de informática, a UFEC, União Fé, Esperança e Caridade, está oferecendo curso básico de informática por apenas R$ 20 por mês, sem taxa de inscrição. Um aluno por computador, e as apostilas inclusas. Mas veja bem, para quem tem 11 anos ou mais e ganha até 2 salários mínimos, ligue 9139-1216, fale com Marcos, ou 8119-8220.
8879 e fale com o Zé Roberto. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços do clube são muito menores como consequência da pressão no momento de compra junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, que é o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto, oferecendo 4 opções ao associado. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como pode também adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagem infantil, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran, ou, se você desejar, ser entregues no local que indicar mediante um acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD, área 16, 3721-8282. Ou melhor ainda, dê-nos a alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro de Franca. Dr. Zenildo Lacerda Cavalcante. Zenildo Cavalcante, advogado na cidade de Ituverava. Escritório ali instalado na cidade com Zenildo Vilela Cavalcante, Rômulo Vilela Cavalcante e Aline Santos de Paula. Receba o CD gravado com um ciclo de palestras concisas, educativas, sob o título Mensagem: A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares agora. O CD se destina a divulgar trabalhos da Casa da Prece Maria Lacerda, instituição espírita localizada à Rua Ademar de Barros, 271, em Ituverava. Receba uma missiva da carta através do qual explica a origem dos trabalhos pioneiros e consagra palestras também do nosso Divaldo Pereira Franco. Esse é um trabalho amador, feito no meio do povo. Crianças chorando, jovens sorrindo, cadeiras caindo, sem o amparo da tecnologia, mas com o dom que Deus me deu de falar. As palestras que faço têm a alegria de contar coisas da vida, histórias que trouxeram novas emoções, porque as histórias passam de geração em geração, acalentando e aquecendo os corações. Envio também os DVDs do amigo Divaldo Psicologia da Gratidão, porque, segundo esse mestre, a gratidão escasseou no mundo e cabe a nós reavivá-la dia a dia, dizendo: eu sou grato pela vida. Dedico, portanto, esse mimo com a lembrança e eterna gratidão. Ao Dr. Zenildo Cavalcante, o nosso abraço. Temos feito com ele algumas pesquisas ao longo da obra de Divaldo Franco, com edição de alguns CDs, junto com o nosso estimado Everton Santos Merelli, com as visitas periódicas que Divaldo fez à região de norte de São Paulo e sul de Minas Gerais. Noite do Caldo. O Salão Nobre do Instituto José de Paula Marque, a Rua Brasilino Santos 281, Jardim Alvorada, recebeu a promoção Noite do Caldo. O Centro Espírita Amor, Caridade da Providência Divina promoveu a Noite do Caldo, caldo de bacalhau, mandioca, feijão, cebola e canja, e fizeram a confraternização que celebraram os serviços daquele núcleo que trabalha aos domingos, de grande atuação junto à comunidade de Franca. O núcleo está localizado muito próximo à sede da Unesp, alto da Cidade Nova. Senhores ouvintes, tenham todos um bom dia e até a nossa próxima edição. Obrigado. No programa Sementeira Cristã, a seguir, Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito da senhora Carmosina Coutinho, a Mozinha,
psicografada por Chico Xavier e dirigida aos seus familiares e amigos queridos, exaltando o sentimento que ainda os une e que continuará unindo. Exalta o sentido da vida e assegura que o amor que os felicitou na vida física perdurará, felicitando-os para sempre, até mesmo em novas oportunidades de reencontro existencial. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho. Bubu, filho da alma. Carlos, esposo do coração. Vanilda querida, estou ajoelhada em espírito, orando de modo a agradecer a Deus e louvá-lo por todas as suas concessões que reconheço não merecer. Este é o momento entretecido com as vibrações da ternura, na qual me transformo em uma harpa, a fim de modular a música do eterno amor, em balada que superou a saudade e o sofrimento. A morte, que parecia haver nos defraudado, tentando separar-nos, equivocou-se, porquanto, nesses quase 6 anos de separação física, jamais estivemos distantes um do outro, graças ao nosso amor imorredouro. Só há vitória entre nós. Eu os acompanho, e ao nosso querido Léo, que atravessa esta fase mais difícil da juventude, em rebeldia injustificável. Observo o filho querido com carinho e tento norteá-lo, de forma a evitar que se comprometa face às ilusões da mocidade. O filhinho sente minha falta e transforma os seus sentimentos em amargura e irritação. No entanto, é portador de excelentes qualidades do sentimento e do caráter. Oro em favor dele, aguardando que as experiências lhe amadureçam o temperamento e ele compreenda o magno sentido da vida. Neste momento, ele espera de nós paciência, bondade e orientação constante. Não desanimemos, nem nos cansemos de auxiliá-lo e compreendê-lo. Tenho ouvido, querido Bubu, as suas interrogações e sentido as suas saudades. Busco atendê-lo, meu moreninho, embalando nos meus braços, e quando você adormece, eu o trago para cá, onde nos rejubilamos. Você, porém, ainda não pôde entender, e somente sente a falta da mãezinha afetuosa que viajou para o país da imortalidade, deixando-o pequenino. Não sofra, meu amor, e procure escutar-me nos seus momentos de soledade e de dor. Você é muito amado, qual ocorre em relação ao nosso Léo, e nunca vocês estarão sem o nosso concurso afetuoso. Estude e cresça, a fim de ser feliz, amparando a humanidade com os recursos do amor e do conhecimento. Mãezinha enxuga-lhe as lágrimas e abraça-o. Carlos querido, aqui estão os nossos afetos desencarnados, entre os quais o meu pai Álvaro, o avô Politano, participando dessa comunhão das almas. Eu o acompanho mentalmente e compreendo as suas apreensões. A visão espiritual difere muito daquela que possuímos no corpo. Refiro-me à visão moral, espiritual da vida e dos seus acontecimentos. O nosso amor é mais forte do que todos os acontecimentos que poderiam talvez abalá-lo. O nosso é um afeto de eternidade, reencontro de luz, apoiando-nos no sentimento de plenitude, e o nosso foi e é um lar de ternura e dignidade. Oro suplicando a Deus que lhe brinde um coração companheiro para o prosseguimento da jornada. Nossos filhinhos necessitam de mãe humana. Não há ciúme entre nós.
Pelo contrário, constitui felicidade, pois que acima das aparências paira o profundo sentimento de pureza. Agradeço a Vanilda o carinho com os meus anjos, particularmente com o nosso Bubu. Você queria, filhinho, que mãezinha lhe viesse escrever, e aqui segue a carta escrita ao ritmo da música do coração, repetindo a balada de Berceuse, de Brahms. Acorda, filhinho, acorda bem e ama. Amado Carlos, aqui em nossa comunidade espiritual, fui honrada com a oportunidade de trabalhar com espíritos que desencarnam idosos e demoram-se em perturbação. Assim, homenageando a Santa Mãe que me acolheu nos braços. Beijo-a com insistente gratidão e não cesso de bendizer-lhe o nome. Encerro esta página de carinho e vida, envolvendo-os em amor e reconhecimento, suplicando a Deus sustentá-los na travessia carnal. Léo querido e Bubu amado, mãezinha os beija com fé no seu futuro feliz. Abraçando-o Carlos e beijando-o, envolvendo Vanilda em gratidão, afetuosamente, Mozinha, Carmosina Coutinho Politano. Agora é hora de pergunta e resposta. E hoje roda a resposta, né, Danilo? Depois de 2 tentativas infrutíferas nos últimos 2 domingos, hoje nós vamos felizmente conseguir rodar a resposta à pergunta do nosso ouvinte Jorge, residente no bairro Residencial Paraíso. Jorge perguntou à equipe do Idefran o que explica as desavenças que tanto incomodam uma família inteira, mas a elas todos parecem permanecer presos e sem saída. Vamos saber isso agora, meu caro Jorge. Quem vai te apresentar a resposta, preparada em gravação, é o nosso companheiro João Vaz. Atendendo à questão, vamos primeiro considerar que a dificuldade na convivência de um grupo tem sempre raiz na falta de disposição das pessoas de doarem-se umas às outras, no que seria um desejado e intransferível processo de aproximação. Ora, se estamos reencarnados na condição de donatários de misericordiosa oportunidade de nos reconciliarmos, porque falhamos nas tentativas anteriores, só nos resta aproveitar a sublimada reunião familiar e fazermos as pazes, aprendendo a nos amar de verdade. Quando Jesus nos exortou ao perdão das ofensas, ele estava desejando que nos tornássemos definitivamente felizes. E ninguém é feliz se não ama. Ainda que haja incompatibilidade de gênios, porque nós ouvimos muito comumente dizerem isso, que entre pessoas há incompatibilidade de gênios, por isso não se entendem, esses gênios seriam harmonizados se cada um fosse suficientemente humilde para fazer a sua parte no esforço da aproximação, que é tão necessária, e que, se não for feita nesta encarnação, os membros do grupo haverão de reunir-se novamente em família para que ela se realize em alguma oportunidade futura. Nós já dissemos neste espaço que há 3 tipos de família. Aquela unida por atração afetiva, porque todos os seus membros se amam desde encarnações passadas. Aquela cujos membros não nutrem simpatia entre si, podendo chegar às raias do ódio, porque nas encarnações anteriores, ao invés de se reconciliarem,
acabaram por se tornar desafetos uns dos outros, sempre deixando para depois o esforço reconciliador. Eles reencarnam juntos justamente para a reconciliação e para aprender a se amar. E ainda aquela família que se formou tão somente por atração física, por interesse material. Cessadas as razões materiais da união, ela se desfaz, indo cada um para um lado, sem guardar qualquer vínculo com os demais, senão com eventuais filhos que tiverem afinidade espiritual com um dos pais, geralmente com a mãe, que deste papel lhe caberá ensiná-lo a amar. Quanto à família que se reúne para ajustes, como nenhum dos seus membros não sabe quem foram no passado, graças ao tão sagrado esquecimento, e como não buscam princípios norteadores para guiar-lhes os passos, nutrem mal-querer até as raias das desavenças. É então que podemos afirmar com segurança que a harmonia ou a desarmonia numa família está na razão direta do grau de esforço que faz cada um dos seus membros no sentido da reconciliação, que constitui a finalidade da misericordiosa concessão divina da oportunidade do reencontro em família, muitas vezes em papéis invertidos. É-nos muito fácil entender o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, item 8. As famílias espiritualmente constituídas são duradouras, se fortificam e se projetam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. Já as famílias constituídas por laços meramente corporais são frágeis, como a própria matéria. Extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente, desde a vida atual. Mas é imperioso que nos lembremos que há aqueles que voltam muitas vezes a se reunir com o objetivo de resgates intransferíveis e um dia se amarão de verdade. É imperioso observarmos por oportuno que, embora os reconheçamos em alguns grupos familiares como espíritos antipáticos entre si, não se justificam as guerras domésticas, sob o argumento de que são desavenças provocadas por espíritos obsessores ou por espíritos que se antipatizavam nas vidas passadas. É indispensável que o conhecimento das leis da vida não nos faculte concessões para justificarmos erros que devem ser evitados, que devem ser corrigidos. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue 16-3721-8282, ou ainda utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. A voz da nossa consciência não pode concordar invariavelmente com a opinião dos melhores amigos. O dever é mais imperioso que os presságios de qualquer adivinho. Com esta advertência do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Obrigados pela audiência. Lembre-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet em tempo real. Digite www.radioimperador.com.br, a qualquer tempo www.idefran.com.br. Apresentou Eurípides Mendonça. Participação Vicente Benatti, Euri Carvalho, Felipe Salomão, Severino Celestino da Silva e João Vaz. Áudio e sonoplastia Danilo Espuma. Inserção digital
Antônio Carlos Zessado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.